Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes diz: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignavam-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Carl Jung, ele nos diz que ou nós somos inclinados ao poder, ou somos inclinados ao amor, ou em dados momentos ao poder e em dados momentos ao amor, pois um é a sombra do outro. E aí, parafraseando aqui o Jung, eu diria: ou somos inclinados ao poder, ou somos inclinados ao amor, serviço. Ou somos inclinados ao poder, ou somos inclinados ao amor / serviço. O texto do Evangelho desta manhã, ele nos confronta. E é bom que seja assim. É bom que seja assim. Eu costumo dizer que todas as vezes que nós lemos o Evangelho, somos também lidos pelo Evangelho. Olhamos para o Evangelho e pelo Evangelho somos confrontados. Somos levados a uma reflexão. Precisamos pensar e repensar a nossa vida à luz do Evangelho. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, sobretudo nesse domingo chuvoso, que certamente você estava lá deitadinho na sua cama hoje de manhã e devia estar ouvindo o barulhinho da chuva, e você ficou se perguntando: vou ou não vou à igreja? Levanta ou não levanta? Talvez você nem tenha tão somente se perguntado, tenha decidido que não viria, e por algum motivo depois decidiu, vir. A pergunta é: será que a gente de fato sabe o que a gente vem fazer aqui? Será que de verdade a gente sabe o porquê da gente estar aqui? Será que o que nos motiva a estar aqui é de fato aquilo que o Evangelho nos ensina?
Ou será que a nossa motivação, ela nada tem a ver com o Evangelho? Porque muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas procuram as religiões, muitas pessoas se dizem praticantes de uma religião ou de uma espiritualidade, às vezes dentro, às vezes fora de um ambiente religioso, de uma organização religiosa. Mas será que aquilo que as motiva é de fato aquilo que o Evangelho expressa? Ou é de fato aquilo que deveria ser a motivação delas? Nós somos chamados por Deus, grava isso, para nunca mais esquecer na vida. Nós somos chamados por Deus para sermos servos. E só existe uma maneira de servir a Deus, é servindo as pessoas. Não tem como expressar o nosso amor a Deus sem amar as pessoas. Não tem como servir ao sagrado, servir a Deus, seja lá o nome que você queira dar, sem servir as pessoas, sem servir ao nosso próximo, sem servir ao nosso semelhante, sem amar gente de carne e osso. Quando nós saímos da nossa casa, levantamos lá da nossa cama, nesse domingo chuvoso, e decidimos vir aqui, não é para outra coisa que não seja aprender mais do Evangelho, se tornar uma pessoa melhor para servir melhor a Deus, servindo as pessoas. Ah, pastor, mas eu não vou lá também para receber da parte de Deus as suas bênçãos? Venha para agradecer, porque se você vier ou não vier, Deus continua te abençoando. Ainda que você seja um sujeito muito ingrato, Deus continua te abençoando todo santo dia. Acordou, já é bênção. O texto que a gente acabou de ler é um texto que, segundo os exegetas, os estudiosos da Escritura, ele está dentro de um bloco que a gente chama de caminho da diaconia. Jesus está ensinando os seus discípulos o valor do serviço, o valor da diaconia. E é interessante que aqui Jesus já está falando pela terceira vez acerca do mesmo tema. E talvez esteja aí a primeira lição importante do texto. Há um adágio popular que diz assim: o pior cego é o que não quer enxergar, não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Aqui o que a gente tem é um pouco disso. A gente tem uma comunidade de discípulos que está ali com Jesus Cristo, Jesus está falando, Jesus está ensinando, Jesus está orientando, Jesus está mostrando o caminho, Jesus está apontando o que eles devem fazer, como eles devem se comportar, mas me parece que está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Me parece que Jesus está mostrando para eles o propósito do Pai, o propósito divino, o propósito de Deus para a vida deles, e eles não querem enxergar isso. Eles não querem. O mundo, a sociedade, ela é marcada pela busca pelo poder, pela busca pelo prestígio. As pessoas querem mandar nas outras, as pessoas querem explorar as outras, as pessoas não estão preocupadas com as outras.
O contexto aqui no qual Jesus se insere, os discípulos também, é o contexto da dominação romana. Por isso o texto aqui vai falar das autoridades, dos maiorais que exercem autoridade. Quem são esses? São os governadores romanos. E lá naquele contexto havia uma coisa chamada Pax Romana. Você sabe o que é a Pax Romana? Alguém já ouviu falar nessa expressão? Pax Romana? Pax Romana, paz das armas. Como é que funcionava? O Império Romano dominava uma região, subjugava essa região, protegia essa região em relação aos outros povos, mas havia um preço altíssimo a ser pago. Essas pessoas eram profundamente exploradas pelo Império Romano. Então era uma paz, entre aspas, era uma paz falsa. Era uma paz porque eles não seriam invadidos por outros povos, estavam ali protegidos. Entretanto, eles eram explorados pelos governadores romanos. Por isso que Jesus, quando diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, Jesus está falando da paz romana, da paz das armas. O contexto aqui era esse, de profunda exploração. E de alguma maneira as pessoas estão ali reproduzindo, infelizmente reproduzindo a lógica daquele contexto. Por isso que o grande educador um dia disse que quando a gente não educa o oprimido, ele quer virar o opressor. Não é assim? É assim. As pessoas estão aqui oprimidas, desejando reproduzir uma lógica opressora. E aí Jesus vem e pega essa maneira de pensar dos discípulos e diz, isso nada tem a ver com o reino. E vocês precisam ser, de alguma forma, arautos de uma mensagem que contradiz essa lógica. Então vamos tentar trazer para a nossa realidade aqui. Se a gente não vier aqui para aprender do Evangelho, para lá fora ser um arauto que vai contrariar essa lógica, a gente não está vindo aqui pela motivação certa. Se a gente não vier aqui para se tornar uma pessoa melhor, melhor no sentido de mais aderente ao Evangelho, não é melhor do que os outros não, tá? Não é para sair daqui achando que você é melhor do que os outros, mas é de mais aderente ao Evangelho, para lá fora anunciar os valores e as verdades do reino de Deus, que vão na contramão de tudo aquilo que o mundo e a sociedade ensinam de ruim, a gente veio aqui pela motivação errada. E aí é interessante que existe um preço a ser pago. Quando Tiago e João, mesmo já terem ouvido de Jesus essa mensagem, quando eles vão lá para Jesus e eles pedem para se assentarem ao lado de Jesus, ou seja, eles querem um lugar de destaque, eles querem ser prestigiados, num outro evangelho é a mãe que vai lá fazer lobby, vai lá tentar convencer Jesus para colocar os seus filhos ali ao lado do Senhor. Quando eles vão lá e propõem isso para Jesus, Jesus diz assim, vocês estão dispostos a passarem pelo que eu vou passar? E aí é interessante que eles respondem sim, mas eles só respondem sim porque eles não sabem do que Jesus está falando. Bobinhos, né, pastora? Inocente, Porque Jesus está falando do seu batismo na perspectiva de uma morte violenta. E eles dizem, estamos sim, a gente está disposto. E é interessante que Jesus vai dizer assim, vocês vão passar mesmo. Vocês só não vão ter o lugar de destaque e de prestígio. Mas passar por uma morte violenta, vocês vão passar mesmo. E eles ficam ali naquela conversa com Jesus, sem saberem do que Jesus está falando. Sem saberem do que Jesus está falando. Ou seja, existe um preço a ser pago. Talvez a segunda pergunta importante do texto seja essa.
Mais do que ter consciência do porquê nós estamos aqui, será que a gente tem, de fato, consciência do preço a ser pago por isso? Será que a gente tem essa consciência? Porque pelo nome de Jesus, a palavra de Deus diz que os discípulos serão perseguidos, serão julgados, serão condenados. Será que nós temos consciência do preço que pagamos ou haveremos de pagar quando nós nos posicionamos do lado do Evangelho e não do lado dos valores que são cultivados pela sociedade? Porque a sociedade, ela é extremamente preconceituosa. Numa sociedade extremamente preconceituosa, estar do lado do Evangelho é lutar contra o preconceito. A nossa sociedade é uma sociedade que produz pobreza, miséria. As pessoas não são pobres e miseráveis porque elas gostam de ser pobres e miseráveis. E estar do lado do Evangelho é se levantar nessa sociedade contra tudo aquilo que produz pobreza, produz miséria. A nossa sociedade é uma sociedade que classifica as pessoas pela sua conta bancária, pelo seu status social. Será que você tem consciência de que nessa sociedade, para estar do lado do Evangelho, estar do lado de Jesus, você precisa se posicionar contra as pessoas que agem dessa forma? Percebeu que servir a Deus tem a ver com servir ao outro? Percebeu que seguir o Evangelho tem a ver com o servir ao outro? É interessante que o texto aqui ele prossegue, e aí lá no verso 42, Jesus vai chamá-los para junto de si. É sempre importante destacar isso, né? Jesus, ele é a expressão da graça de Deus, ele é a expressão da misericórdia do Senhor o tempo todo, o tempo todo. Porque se fosse eu ou você no lugar de Jesus, a gente já tinha dado uma bronca aqui nesse pessoal. Jesus está falando e eles não estão prestando atenção no que Jesus fala. Aí Jesus fala de novo e eles não estão nem aí para aquilo que Jesus fala. Aí Jesus fala de novo e eles vão lá e pedem um lugar de destaque. Eles não estão preocupados com os outros, eles estão preocupados com eles. Não tem coletivo aqui. Que aqui é egocentrismo, individualismo. São valores cultivados ali naquela sociedade e que são cultivados até hoje. Mas Jesus, ao invés de chamá-los à parte para dar uma bronca neles, Jesus chama eles à parte e mais uma vez orienta eles. E talvez seja aí a terceira importante lição do texto. A orientação de Jesus, que é a expressão da graça e misericórdia de Deus, é quase que um novo convite. Ou seja, em Jesus Cristo, Deus nos convida a mudar a rota sempre. Ou seja, por mais que nós tenhamos ido à igreja a vida inteira com uma motivação equivocada, por mais que nós estejamos vivendo nesse mundo, nessa sociedade, reproduzindo a lógica do mundo e da sociedade, ao invés de reproduzir a lógica do Evangelho, por mais que nós estejamos no lugar de quem oprime e não no lugar de quem defende o oprimido, por mais que nós sejamos pessoas ruins, e nós somos, muitas vezes, Deus, em Jesus Cristo, nos faz sempre um novo convite. É como se ele estivesse dizendo assim: esquece o que você fez e passa a fazer de forma diferente daqui para frente. O texto vai dizer, aqui a partir do verso 43, Jesus chama então lá no verso 42,
E diz assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Jesus está falando dos romanos. Mas entre vocês não é assim. Não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vocês será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus se coloca aqui como a referência e ele próprio diz: o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E às vezes a gente querendo ser servido. E às vezes a gente querendo reproduzir essa lógica de ser servido, porque lá no nosso íntimo, de forma muito equivocada, muito errônea, a gente internalizou os valores do mundo e da sociedade e a gente acredita que a gente é melhor do que os outros mesmo. Já parou para pensar nisso? Quando a gente quer que alguém nos sirva, ao invés de se colocar no lugar de servo, é porque lá no nosso coraçãozinho a gente acha que a gente é melhor do que as pessoas. A gente acha que a gente é superior. Ou porque a gente estudou mais, ou porque nós somos brancos, ou porque nós temos uma conta bancária um pouco melhor, ou porque nós não passamos pela mesma miséria que outras pessoas passam, ou porque nós somos, da região sudeste, não somos nordestinos, ou porque nós somos homens e não somos mulheres. As lógicas, da sociedade estão internalizadas dentro da gente e a gente acredita que é melhor do que os outros. E aí o texto vem dizer: quem quer ser o primeiro entre vocês será servo de todos. Para de pensar que você é melhor do que alguém. Para de acreditar que Deus te convidou para vir para cá para receber a bênção dele. Que Deus é esse que quer te abençoar e não quer abençoar os outros? É um Deus Papai Noel, né? Que quer encher a sua mesa de fartura, mas acha legal, bonito, aceitável as pessoas morrerem de fome. Parou para pensar? Reflita sobre isso, pense sobre isso. E se você entender que o nosso lugar nesse chamamento que Deus faz em Cristo não é para que a gente receba alguma coisa da parte de Deus, porque Ele nos dá, tá? Não se preocupa com isso. A palavra de Deus diz: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você entender que nós somos chamados por Deus não para receber alguma coisa, mas para se colocar na mão dele, e na mão dele ser servo dos outros, porque servindo aos outros nós servimos a Deus, esse aqui é de fato o seu lugar. Que Deus te abençoe, que Deus te dirija, em nome de Jesus, amém.